Alô, galerinha! Então, novidade no canal. A gente está fazendo aquele quadro Conversando com o Cara. Hoje a gente vai conversar com a cara. Então, Maria Helena, professora de inglês. Então, para com mimimi, não estou preocupado com pronúncia, estou preocupado com você passar na prova. Então, ela vai começar uma revisão da prova da ESA. Então, a gente vai fazer a semana ESA e a Maria Helena vai te dar o bizu que você precisa saber e os tópicos mais importantes para a prova da ESA. Maria Helena, muito obrigado pela parceria e pode dar o seu show. Hello, galera! Meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês e hoje a gente vai falar sobre algumas dicas e alguns bizus super importantes para a prova da ESA, tá? A primeira parte que a gente vai falar é sobre a parte de enunciados, né? Por que é importante você saber isso? Se você não consegue entender o enunciado da questão, você não consegue resolver a questão, né? Então, primeira parte, vamos lá. Primeira expressão bastante importante que nós temos aqui é bold type. E o que significa bold type? Bold type é a palavra que aparece em negrito. Então, se por um acaso aparecer essa palavra em algum enunciado, você já sabe. Bold type, palavra em negrito. Segunda expressão, nós temos underlined. Underlined significa sublinhado. Então, aqui nós temos a palavra sublinhada. Terceira expressão, nós temos highlighted, que seria a palavra destacada. Quarta expressão, closest meaning, que significa o significado mais próximo. Atenção com relação a essa expressão do closest meaning, por quê? Tem questões que não é exatamente um sinônimo daquela palavra, mas é uma palavra realmente que seja mais próxima, que tem um significado mais próximo, mas não é exatamente um sinônimo. Em seguida, nós temos o except. Cuidado com o except, né, que significa exceto, porque se você esqueceu de ler o except, você perdeu a questão, né, que está pedindo exatamente o contrário daquilo que você tem ali. Depois, nós temos means, né, significa. O próximo, according to, que seria de acordo com. Geralmente, essa expressão de enunciado aparece quando a gente tem um texto. Então, de acordo com o autor, de acordo com o texto, aí vai aparecer lá, according to. E por último, né, o último tópico importante da parte de enunciados, nós temos replaced by, que seria a expressão que vai ser substituída por algo. Então, basicamente é isso, galera. Então, enunciados, nós temos bold type, que é a palavra em negrito, underlined, a palavra sublinhada, highlighted, a palavra que vem destacada, closest meaning, significado mais próximo. Lembrando que nem toda palavra que tem um significado mais próximo é realmente um sinônimo. Except, que é o exceto, não esquece de destacar lá na hora da sua prova. Means, significa, according to, de acordo com, e por último, replaced by, substituído por. Vamos lá, resolver a nossa primeira questão, né? Essa questão é da GEAR de 2016 e uma questão que fala sobre advérbios de frequência. Vamos lá. Então, the underlined words in the text often and regularly are closest in meaning to. Então, como nós havíamos falado sobre os enunciados, underlined são as palavras sublinhadas. Closest in meaning, significado mais próximo. Nós temos aqui often e regularly. Lembrando os advérbios de frequência, nós temos always, usually, frequently, sometimes, seldom, almost never e never. Always significa sempre. Usually, geralmente. Frequently, frequentemente, lembrando que o sinônimo de frequently é often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Seldom, raramente, e ele tem mais outros dois sinônimos, que são rarely e hardly ever. Almost never, quase nunca. E por último, never, que é o nunca. Então, voltando na questão. Nós temos often, que seria o frequentemente, regularly, regularmente,
Observação. Palavras terminadas com li, a maioria são advérbios, né? Que equivale ao mente do português. E as palavras mais próximas, no caso de often e regularly, nesse caso nós temos aqui always, seldom, frequently, sometimes. Seria o gabarito da letra C, né? Frequently, que seria frequentemente, que é o mais próximo de often e regularly. E vamos à próxima questão. A próxima questão fala sobre plural irregular, a questão da EFON de 2010. O que é um plural irregular? Em português, quando a gente vai transformar um substantivo no plural, geralmente a gente acrescenta o S. Mas em inglês nem sempre funciona dessa forma. Nós temos ali o seguinte enunciado. Respectively, the plural forms of hero, louse, ox and cactus are... Lembrando que palavras terminadas com -ause em inglês nós trocamos por -ais. Então, por exemplo, mouse, o plural será mice. Palavras terminadas em man, por exemplo, women, né, que seria mulher. O plural, eu tenho women com a letra E. Palavras com OO, por exemplo, foot, tooth, goose. Eu tenho EE, então feet, né, que seriam pés. Fungos, lembrando lá da biologia, né, o reino fungi. Então, vou trocar o S pela letrinha E. Diagnosis, palavras terminadas com IS. Vou trocar por ES. Então, vai virar diagnoses. Palavras terminadas com F, atenção, por quê? Podemos ter três formas diferentes, tá? A maioria delas nós trocamos por VS, tem algumas delas que a gente acrescenta somente o S e outras que podem ter duas formas, né? Por exemplo, o caso de wife, que é esposa, né? Nós trocamos o FE por VS, então vira wives. Já no caso de belief, que é crença, eu acrescento apenas o S, então vira beliefs. E o último caso ali, do worth, né, que seria anão. Eu tenho duas formas. Posso ter tanto do worths, com a letra S, ou do worthes, com VS. Então, nós temos lá, hero, louse, ox e cactus. A palavra hero termina com a letra O. E tem uma regrinha que diz que toda vez que eu tenho as palavras terminadas em O, SH, CH, X, Z, SS. Essas palavras nós temos que acrescentar o ES no final delas. Então, o plural de hero será heroes com S. Nisso a gente já pode eliminar as questões de letra A, letra B e foi. A segunda palavra, louse, lembra do final de aus? Como mouse vira mais, então louse vira lice. Então já foi, matou a questão. Letra E. Então eu tenho heroes, lice, oxen, que é a exceção da regra, e cacti, que é uma palavra terminada em US. Vamos lá. E agora a próxima questão é de comparativo e superlativo. Lembrando que comparativo serve para você comparar duas coisas, dois objetos, dois animais. Já o superlativo, eu tenho algo relacionado com o todo, né? Além disso, comparativo ele pode ser dividido em três categorias, que são superiority, inferiority e equality. A questão que nós temos ali é sobre o adjetivo healthier. Vamos lembrar das terminações. As terminações dos adjetivos de superioridade são ER, IR e o more. R vai ser usado com adjetivos curtos, com mais ou menos até 6 letras ou no máximo 2 sílabas. E R para aqueles adjetivos terminados em Y. E o more com adjetivos mais longos, mais de 7, 8, 9, 10 letras ou acima de 3 sílabas. Comparativo de inferioridade, nós temos o less than, que equivale a menos do que alguma coisa. E equality, que é o de igualdade, nós temos duas formas, que são o SS e o so as, que equivale a tanto quanto. Lembrando que SS vai ser usado em frases afirmativas, so as em frases negativas. Superlativo, aqui nós temos as terminações EST, IST e o most.
e vai seguir a mesma regra do comparativo. É ST com aqueles adjetivos mais curtos, né, no máximo 2 sílabas, ou mais ou menos até 6 letras, e ST, adjetivos terminados em Y, e o MOSE com adjetivos mais longos, mais de 7, 8, 9, 10 letras ou acima de 3 sílabas. Não esqueçam também das exceções, né, que são bastante importantes e geralmente são cobradas. Por exemplo, aqui nós temos o adjetivo good, né, que seria bom. Como comparativo, ele se transforma em better. Já como superlativo, nós temos a forma best. Lembra de melhor amigo? Seria best friend. A segunda forma ali, no segundo adjetivo, nós temos o bad, né, que seria mal, ruim. O comparativo, nós temos worse. E o superlativo, worst. E a última exceção aqui, uma das mais importantes, né, nós temos o little, que seria pequeno. Comparativo, less. E o superlativo, least. Então, voltando lá à questão. Né, no adjetivo healthier, né, que seria mais saudável. Aqui nós temos a terminação em IER. Se eu sei que a terminação em IER, só pode ser comparativo. Lembrando que se é comparativo, eu tenho a letra R. Se é superlativo, eu tenho a letra S. Mas vai ser comparativo de quê? Lembrando que se eu tenho terminação em ER, IR ou more, só pode ser comparativo de superioridade. Então, gabarito letra D. Nossa próxima questão agora fala sobre advérbios. Lembrando que o advérbio ele sempre vem ou perto, né, de um verbo ou de um adjetivo. E ele vai qualificar esse verbo ou esse adjetivo. Nós temos aqui alguns exemplos de tipos de advérbios. Advérbio de modo, de tempo, de lugar e de frequência. A maioria dos advérbios em inglês, eles vão levar um li no final, que equivale ao mente. Então, por exemplo, eu tenho perigosamente, que poderia ser dangerously, cuidadosamente, carefully, e por aí vai. Então, a maioria dos advérbios são terminados em li. Advérbios de tempo, nós temos aqui finally, que seria finalmente, today, que é hoje, tonight, é esta noite, são advérbios de tempo. De lugar, here, que é aqui, there, que é lá, near, perto, próximo, far from, longe ou distante. E os advérbios de frequência que nós vimos, que são always, usually, sometimes, never, eles vão indicar a frequência. Na nossa questão, nós temos o sufixo li, já como forma ali do enunciado. E diz que o sufixo li, ele vai formar a maioria dos advérbios de modo a partir de adjetivos. E é dado um exemplo. O exemplo que é dado no próprio enunciado é o adjetivo calm, que seria calmo. Quando a gente transforma isso em advérbio, que seria calmamente, a gente coloca o li no final. Então, calmly. Mas o enunciado pede o seguinte: which of the adjectives below does not follow this rule? Quando eu tenho esse does not, ele está pedindo algo que seja o contrário dessa regra. E para você saber o contrário dessa regra, você precisa saber das exceções. Por exemplo, good, que seria bom. Quando eu transformo isso em advérbio, o bem, equivale a well. Ele fica bem diferente, então ele não vai levar esse li no final. Fast, que seria rápido, vai ficar exatamente a mesma coisa. E hard, que pode ter duas formas. Eu posso ter tanto hard quanto hardly. Mas como assim? O fast fica igual, o hard pode ter duas formas. Por exemplo, se eu dissesse I work hard, quer dizer que eu trabalho arduamente, quer dizer que eu trabalho duro. Se eu dissesse I hardly swim, significa que eu dificilmente nado, que eu raramente nado. E aqui já seria um advérbio de frequência. Então, você tem a mesma palavra com duas funções. Já no caso de fast, por exemplo, Ferrari is a fast car. Nesse caso, eu tenho fast como uma forma de adjetivo. No caso aqui, eu estou qualificando o carro, quer dizer que o carro é rápido. Já se eu dissesse Usain Bolt runs fast,
Já nesse caso, eu estou dando uma característica, a forma com que ele corre. Então, eu tenho a mesma palavra com duas funções. Pode ser tanto adjetivo quanto advérbio. Nas opções que nós temos ali quick, quite, fast, exquisite e fine. Então, qual dessas formas não vai seguir a mesma regra lá dali? Como nós vimos ali na parte das lições, só pode ser o fast. Por quê? Quick, ele pode ser quickly, que seria rapidamente. Quite, quietly, que seria quietamente. Exquisite, que é um falso cognato, que seria requintado. Eu tenho exquisitely e fine, que seria bem, ou refinado. Eu posso ter finally com L e Y também no final. Nossa próxima questão vai tratar agora sobre os tempos verbais. E hoje a gente vai comentar primeiramente sobre o Simple Present e sobre o Present Continuous. Lembrando que o Simple Present ele é usado a partir de 4 fatores, que são fatos, rotinas, verdades universais e algumas ações do futuro. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem para falar sobre o Simple Present. Eu tenho aqui fatos, rotinas, verdades universais. E às vezes aparecem também ações do futuro. A estrutura do Simple Present eu tenho sujeito, mais o verbo principal e em seguida um complemento. Por exemplo, I work here. Quer dizer que eu trabalho aqui. Primeira observação com relação ao Simple Present é que tem alguns advérbios que geralmente vão aparecer aqui, principalmente aqueles advérbios de frequência. Always, usually, sometimes. Porque esses advérbios eles indicam rotinas, Então, coisas que vocês fazem com mais frequência. Já o Present Continuous, ele vai determinar algo que está em progresso, Uma ação contínua que está acontecendo agora ou que continua acontecendo, A partir de um certo momento. Aqui na nossa estrutura eu tenho sujeito, mais o verbo to be, As 3 formas do presente que são is, are ou am, mais um verbo no gerúndio, Que é o verbo com ing. Lembrando que são ações em progresso. Um outro nome também que ele pode vir, uma outra nomenclatura do Present Continuous pode ser Present Progressive. Aí não dependendo da sua prova, pode vir com esses dois nomes, ou Present Continuous ou Present Progressive, mas não no mesmo, São ações que estão em progresso. Por exemplo, a mesma frase, I am working here. Então aqui eu já acrescentei o verbo to be e o verbo com ing. Os advérbios de frequência, os advérbios que vão entrar aqui serão now, this moment, at the moment. Esses advérbios eles vão indicar algo que está acontecendo agora. Vamos à questão. Então nós temos lá we espaço for our English test at the moment. Então se eu tenho at the moment é algo que está acontecendo neste momento. Se é neste momento eu tenho que usar Present Continuous. Vamos lembrar da estrutura. Sujeito mais verbo to be, verbo com ing. Com we eu tenho que usar o are, que eu já sei. Só que aqui nós temos duas opções que são parecidas, Nós temos we are studying com ing e aqui não tem o we. Eu posso usar isso? Não, Eu preciso ter o ing. Então o gabarito só pode ser a letra A. Nossa próxima questão agora é sobre artigos. Lembrando que nós temos 2 tipos de artigos, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Definite article em inglês nós temos somente um, que vai ser o the. Esse the ele tem alguns usos obrigatórios, e ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Alguns dos usos obrigatórios do the seria antes de rios, oceanos, mares, antes de nomes de famílias, antes de títulos, antes de superlativo. Tem vários usos obrigatórios dele. Já o artigo indefinido em inglês, nós temos aqui 2, que são o a e o an. Ele vai ser usado antes de som de consoante, já o an antes de som de vogal. Lembrando que nem toda palavra que começa com consoante tem som de consoante, nem toda palavra que começa com vogal tem som de vogal. Além disso, a e an só podem ser usados com palavras no singular e palavras contáveis.
O que é uma palavra contável? Por exemplo, money, dinheiro, seria contável? Não, você não conta dinheiros. Você vai contar reais, dólares, euros, centavos. Tempo vai ser contável? Também não. Você vai contar as horas, os minutos, os segundos, tá? Então, lembrando que e essa podem ser usadas com palavras no singular e palavras contáveis. Atenção às exceções. Por exemplo, na palavra X-ray, né? Quando eu pronuncio a letra X, X, o primeiro som que vem é o som da letra E, né? Que é um som de vogal. Então, nesse caso, nós usaríamos o N. Então, ficaria an X-ray. No segundo caso, nós temos ali a palavra MP4. Quando eu pronuncio a letra M, primeiro som também da letra E, é vogal. Então, ficaria an MP4. Último caso, a palavra honest. Começa com a letra H, mas esse H é mudo. Então, apesar de começar com consoante, não soa como consoante. Então, nesse caso, eu usaria an honest também. Vamos à questão. Então, ali nós temos 4 sentenças e vocês teriam que completar usando um artigo ou definido ou indefinido. Na primeira frase, is Mario an honest man? O que a gente acabou de ver? A palavra honest começa com a letra H, mas esse H ele não é pronunciado. Então, nesse caso, nós usamos an. Né? Só por aí a gente já elimina letra A, letra B, letra D. Na segunda frase, the students wear alguma coisa uniform. Quando eu pronuncio a palavra uniform, ela tem um som de Y. Se ela tem som de Y, Y é consoante. Então, the students wear a uniform. Ainda não deu para matar a questão. Na próxima nós temos Smiths live next to the supermarket. Smiths, nome de família. O nome de família é um dos usos obrigatórios do the. Então, the Smiths. E no último caso tem o Brasília was made the capital in 1960. Brasília é o nome de cidade. Eu não posso usar nada. Por quê? O the ele só pode ser usado com nomes de países compostos ou países no plural. Se eu tenho o nome de uma cidade, não vou usar nada. Então, o gabarito da questão, letra E. E agora nós vamos falar sobre pronomes. Aqui nós temos 2 tipos de pronomes, que são os possessive adjectives e os possessive pronouns. Os dois são pronomes possessivos, a diferença é que o possessive adjective, ele sempre vai acompanhar um substantivo. Já o possessive pronoun, ele serve para você substituir algo que já foi dito. Além disso, os possessive pronouns, a maioria deles levam um S no final, com exceção do mine, mas o restante todos eles levam S. Então tem o mine, yours, his, hers, it, ours, theirs, yours, todos eles com S, com exceção do mine. Vamos lá a questão. Nós temos uma questão falando sobre os Vikings, que são os chamados vikings. Então fala sobre os vikings, sobre as vidas deles. E aqui embaixo nós temos women cooked and made clothes, shoes and jewelry for themselves. Women, nós vimos já falamos um pouquinho sobre plural, E women seriam mulheres, Então as mulheres, elas cozinhavam, elas faziam roupas, sapatos e joias para elas mesmas, crianças e maridos. Então no caso, essas crianças e esses maridos eram de quem? Eram das mulheres. Por ser das mulheres, eu tenho plural. Então só poderia ser o their ou theirs. Vamos analisar a frase. Como eu tenho children and husbands. Children and husbands são substantivos. Se eu tenho substantivos, eu só posso ter possessive adjectives. Por exemplo, this is my book. No caso, este livro é meu. Então, eu tenho aqui um possessive adjective e em seguida ele acompanha um substantivo. Se eu invertesse a frase, this book is mine. Quer dizer que este livro é meu. E nesse caso, ele não acompanha nada. Então, na questão, nós temos aqui substantivos. Se nós temos substantivos, vai seguir o mesmo critério desse meu primeiro exemplo. Então, só pode ser letra A, their, que são os maridos e as crianças das mulheres. E agora nós vamos falar sobre prepositions, Vamos lembrar sobre o triângulo das preposições. Aqui nós temos o at, o in e o on, que são as preposições mais importantes. O at, ele vai ser usado com horas, com lugares específicos, com idade, temperatura.
e alguns outros usos. Já o when vai ser usado com datas incompletas, como séculos, décadas, anos, períodos do dia, né? Os períodos do dia, quais são? In the morning, in the afternoon, in the evening. Vai ser usado também com lugares em geral, que são cidades, estados, países. O all já vai ser usado com dias da semana. Quando você anda a pé, que nós chamamos foot, né, que seria on foot. Vai ser usado também com grau de escolaridade. Então vamos lá a questão. Nós temos I'm Hannah and I work espaço an office in London. Então nós temos ali a palavra office, né, que seria escritório. Então eu trabalho em um escritório. Que escritório é esse? Não sei, né? Seria um lugar que não é específico. Se não é específico, eu vou usar a preposição in. Então de cara já vou eliminar letra B, letra C, letra D. Já fico só com a letra A e com a letra E. No segundo, during the week I get up, alguma coisa, 6:30. Então, ali eu tenho a preposição at e a preposição about. O at que é mais usado para horas, mas o about também poderia ser usado, né? Que seria aproximadamente 6:30. Vamos ao próximo. I go, alguma coisa, work by subway. Né? Então, se você vai a algum lugar, eu sempre vou usar go to work. Então, ainda não deu para matar a questão. Próximo, but, alguma coisa, Sundays. Sundays, dia da semana. Se é dia da semana, é uso obrigatório do on. Matou. Então, só pode ser a letra A. Então, nós temos in, na office, né, que seria um escritório. At 6:30, que seria às 6:30. Go to work, ir ao trabalho. On Sundays, seriam aos domingos. E o último, que seria on weekends, que são aos finais de semana. Vamos lá, galera. E a nossa próxima questão agora fala sobre futuro, né? Então, nessa questão nós temos uma charge, né? Eu tentei desenhar ali. Então, nós temos dois homens conversando, eram dois mendigos numa rua, né? E os dois estavam com placas. Então, o primeiro diz, the end is near, quer dizer que o fim está próximo. O segundo já diz, this will never end, quer dizer que isso nunca vai ter fim. Vamos lembrar do futuro simples. No futuro simples, ele pode vir acompanhado tanto do will, do going to ou do shall. Vamos falar particularmente do will. Esse will, ele serve para falar sobre o quê? Ele serve para falar sobre algo que vai acontecer no futuro mais distante. Ele também pode ser usado para coisas imprecisas ou não planejadas, algo que você não sabe se vai acontecer de fato. Pode ser usado também para decisões instantâneas, né? Algo que você decide, você faz na mesma hora, prontamente. E também pode ser usado para previsões, principalmente quando a gente fala de clima, né? Que é difícil você conseguir prever alguma coisa. Então, o enunciado diz o seguinte: In the cartoon, the future tense is used to express. Então, nessa plaquinha, quando ele diz this will never end, né? Que isto nunca vai ter fim. O que poderia indicar? Nós temos aqui na letra A plan, que seria um plano, an order, que é um pedido, possibility, que é uma possibilidade, prediction, que é uma previsão, e offer, que vai ser uma oferta. Então, nesse caso, só pode ser uma previsão, né? Porque ninguém sabe quando que o mundo vai, de fato, acabar. Então, gabarito, letra D. Vamos lá, galera. E nossa próxima questão fala sobre quantifiers, né? Aqui a gente tem os dois principais quantificadores, que são o some e o any. Some significa algum e pode ser usado para frases afirmativas e interrogativas. Lembrando que toda vez que tem o some em uma frase interrogativa, aqui vai surgir uma oferta ou um pedido por alguma coisa. Já o any, ele pode ter sentidos diferentes, né? Ele pode ser usado tanto na afirmativa, na negativa ou na interrogativa, sendo que na afirmativa ele tem o significado de qualquer, na negativa nenhum e na interrogativa
algum. Então, cuidado com isso, tá? Então, ele pode ser usado nos 3 casos, sendo cada um com um sentido diferente. Vamos à questão. Então, na primeira frase, nós temos ali uma pergunta. Então, do you have alguma coisa book on biology? Então, uma pergunta, então alguém está perguntando sobre um livro de biologia, mas não chega a ser nenhuma oferta, nenhum pedido. Então, nesse caso, eu vou ter que usar o any. Então, estou perguntando se você tem algum livro de biologia. Na resposta, tem ali, ó, no, I have. Nesse caso aqui, eu já eliminei tanto a letra A quanto a letra D. E aqui eu tenho some e tenho none. Lembrando que o some, ele não pode ser usado em frases negativas. Se ele não pode ser usado em frase negativa, já foi o gabarito, só pode ser letra C. Então, no, I have none. Quando eu digo isso, quer dizer que eu não tenho nenhum livro de biologia. Esse none, ele serve para você evitar a repetição de algo que já foi dito. E no último caso, but I know there are some at the library. Quer dizer que eu sei que tem alguns na biblioteca. Então foi isso, galera. Obrigada pela participação de vocês. Curte lá o canal e segue a gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho, compartilha aí, cara, que aí eu vou trazer mais gente pra você. Um abraço.